essa perda de peso acontece durante o segmento, 37%. Esses valores são similares ao uso do Riluzol. Então, o Riluzol consegue proteger a evolução da doença, em média, em 30%. Então, se compararia ao uso da medicação, o indivíduo se nutrir. E eu garanto que para vocês com muito mais prazer do que tomando remédio. Então, qual é o segredo? Nós precisamos fazer o indivíduo não perder tanta massa muscular, nós precisamos tentar aumentar a gordura corporal, e isso incomoda, porque, puxa, eu estou engordando na barriga, estou ficando barrigudo, estou mudando as minhas circunferências, a minha vaidade começa a ficar um pouco tocada, mas isto vai levar a maior sobrevida. Como é que nós fazemos a terapia nutricional? Então precisamos fazer algumas adequações dietéticas, que eu já comentei, podemos utilizar suplementos nutricionais e, em dado momento da evolução da doença, podemos precisar da terapia nutricional enteral, através de gastrostomia endoscópica percutânea. A gastrostomia endoscópica percutânea é um procedimento realizado durante a evolução da doença, quando segue-se alguns critérios, e os critérios citados na literatura são redução da capacidade vital forçada em 50% do predito, redução do peso corporal 10% em 3 meses e piora da disfagia orofaríngea. Então, estes são os 3 critérios que nos levam a indicar o procedimento gastrostomia. Qual é o maior peso dos critérios? Não temos essa preocupação. O critério que vai nos fazer indicar a gastrostomia é aquele critério predominante. O que mais naquele momento está dificultando o controle da evolução da doença. Fazer gastrostomia e isso também nos agrada, é um procedimento feito através de uma indicação multidisciplinar. Então, existe uma equipe na retaguarda para que se faça essa indicação. Então, como vocês viram, os critérios são multidisciplinares. Então, estamos envolvendo um profissional fonoaudiólogo, um profissional fisioterapeuta, uma nutricionista, um médico, outras especialidades médicas. Então, feita a indicação, o indivíduo que não tem plano de saúde que possa cobrir este procedimento, deve procurar o procedimento pelo Sistema Único de Saúde, e esse procedimento é realizado durante uma endoscopia digestiva alta. O procedimento é feito em nível ambulatorial, sob sedação consciente, o paciente faz o procedimento e vai embora para casa na maioria das vezes. O grande problema em relação à gastrostomia é que o SUS abrange a realização da endoscopia, mas não abrange a realização da gastrostomia. O procedimento gastrostomia não faz parte da tabela SUS. Infelizmente, nós temos que pleitear isso, porque isso ainda não é uma realidade. Feita a gastrostomia, o indivíduo precisa adquirir, para a indicação, precisa adquirir material, e o material indicado pelo profissional médico, nutricionista, os profissionais relacionados, e o indivíduo precisa de orientação e acompanhamento. Não pode fazer a gastrostomia e não dar a sequência. Após o procedimento, o indivíduo vai receber orientações sobre o uso de gastrostomia, orientação nutricional individualizada. A mesma dieta, não se usa a mesma dieta para todos os indivíduos, Essa prescrição ela é individualizada. E fazemos um acompanhamento periódico. Dentro das dietas por gastrostomia, nós podemos utilizar a dieta interal caseira, através dos alimentos processados e infundidos pela gastrostomia, ou através de produtos industrializados. Isso vai depender da situação do paciente. E nós podemos também lançar mão da dieta mista, que compreende um pouco de dieta caseira e um pouco de dieta industrializada. A forma de administração da dieta vai depender de indivíduo a indivíduo. Nós podemos optar por infundir com seringa, gravitacionalmente, isso é uma questão de individualizar frente às necessidades do paciente. Em relação à dieta industrializada, eu fiz questão de colocar esse diapositivo porque essa é uma grande dúvida, A dieta industrializada é um produto também não fornecido pelo Sistema Único de Saúde,
precisa de um processo específico junto à Secretaria da Saúde para que se solicite essa dieta integral, necessita de acompanhamento sistemático do nutricionista, então não pode vir ao ambulatório pedir para o nutricionista preencher o formulário porque precisa pegar a dieta na secretaria sem que a nutricionista tenha avaliado o paciente, tenha visto se aquela dieta realmente é pertinente. Então nós não podemos atrelar a realização da gastrostomia ao fornecimento da dieta industrializada pela Secretaria da Saúde. Então isto nós podemos sim pleitear, mas não é uma condição. Fez a gastro, recebe a dieta pela Secretaria. Até porque a Secretaria não distribui só para pacientes com esclerose traumatrófica, distribui para várias situações especiais e existem alguns critérios de fornecimento, critérios sociais, critérios nutricionais, critérios médicos. Então existem vários critérios que serão adotados antes da distribuição da dieta pela Secretaria. Em relação à qualidade de vida, né? Será que todos esses procedimentos mudam a qualidade de vida dos pacientes, né? E dos seus cuidadores, muito mais do que dos pacientes? Porque fica muito mais fácil nutrir e ver o paciente melhorar, mais hidratado, ganhar peso, menor dificuldades durante a alimentação, então eu diria que a qualidade de vida melhora de todos. No entanto, para que nós possamos quantificar isso, devemos aplicar tabelas que analisam a qualidade de vida dos pacientes e as tabelas funcionais para nós vermos se esses procedimentos mudam ou não alguma coisa do ponto de vista funcional. Né? Então, a nutrição, eu diria que a gastrostomia, ela melhora a nutrição do paciente, melhora a hidratação, a possibilidade de medicar sem precisar deglutir comprimidos, né? O riluzol que tanto adormece a língua, que traz um gosto ruim, que vai arranhando pelo trajeto, então essa medicação acaba indo por gastrostomia. A inclusão social, porque é um procedimento que não dificulta a inclusão social, porque uma sondinha que fica localizada em nível gástrico, a roupa cobre, o indivíduo pode ter aí a facilidade de participar de situações, reduzem os engasgos durante a alimentação, né, em alguns casos, e isso tudo certamente traz melhora de qualidade de vida. Né? Em relação à sobrevida, será que esses procedimentos alteram a sobrevida dos pacientes? Né? Nós só podemos responder isso, e não só nós, como todos os autores que estudam isso. Será que gastrostomia muda a sobrevida do paciente? E aí, antes disso, de confirmarmos isso, nós temos que seguir alguns critérios. Qual é a forma de manifestação da doença? Se é bulbar, se é apendicular, se é membros, se é a parte de deglução e respiração, se o indivíduo faz o tratamento medicamentoso, os indivíduos que fazem o tratamento medicamentoso e colocam gastrostomia têm um resultado diferente em relação à sobrevida daqueles que não tomam a medicação. A idade do indivíduo, nós sabemos que a idade é um fator preditor de sobrevida em qualquer patologia, né? Se o tempo entre o início dos sintomas e a indicação da PEG é um tempo precoce. Né? Então, ontem mesmo nós conversávamos sobre isso. Quando os profissionais indicam a gastrostomia, muitas vezes o paciente, o acompanhante diz assim, mas puxa, está engolindo, está conseguindo comer, por que é que eu tenho que colocar isso? Eu ainda me sinto apto para continuar fazendo minhas atividades. Só que nós sabemos que quanto antes colocar gastrostomia, melhora a sobrevida e com isso a qualidade de vida. Né? Evolução do estado nutricional, como foi que o indivíduo evoluiu durante toda a doença? Será que nós esperamos desnutrir para depois colocar gastro? Ou será que nós colocamos gastrostomia para não deixar o indivíduo desnutrir e com isso ter melhores chances de tratamento? Regularidade do uso da VMI está totalmente relacionado à nutrição e à respiração. Totalmente relacionado. Se o indivíduo não usa o BiPAP e faz gastrostomia, ele não tem o mesmo resultado do que aqueles pacientes que usam a ventilação de maneira adequada. Então vocês observam que o tratamento dessa doença é uma junção de coisas que levam à melhora. Né? E por último, qual é a
redução da capacidade vital forçada, né? Em que valores se encontram essa capacidade vital. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui um questionamento para que todos nós possamos pensar sobre isso, né? Então, os trabalhos nos dizem que o indivíduo manifesta uma doença que tem um curso, né? Durante esse curso fazemos gastrostomia. Se nós fizermos a gastrostomia no começo, o tempo de sobrevida é maior. Se nós fizermos a gastrostomia em estágios mais avançados, sobrevida é menor. Só que eu venho fazendo uma outra pergunta. Será que se nutrir o doente a partir do começo da doença, qual será a sobrevida se eu mantenho o estado nutricional? E essa é a grande questão. Precisa cuidar da nutrição desde a hora que nós nascemos. Eu diria até antes, né? E quando essas doenças aparecem, essas coisas aparecem, a preocupação com a nutrição tem que ser tão grande quanto a preocupação com a medicação. Então, para finalizar, eu deixo aqui o meu e-mail e no final nós vamos poder conversar sobre as possíveis dúvidas. Obrigada.